Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o processo judicial que o Ethan Klein, que é esse youtuber, ele é bem famoso lá nos Estados Unidos, tá? Tem 2 canais enormes com não sei quantos milhões de inscritos, ganha dinheiro pra caramba no YouTube. E ele entrou com um processo contra 3 streamers do Twitch que estavam reproduzindo o material dele. Mas tem um porém nessa história, tá? E aí depois o pessoal do Reddit criou um subreddit só para sacanear ele, e daí ele entrou com ação contra o Reddit também. Ele tá colocando todo mundo no pau lá nos Estados Unidos. Vamos entender o que está acontecendo direitinho do ponto de vista legal e a visão libertária dessa coisa, né? Porque a visão libertária, vocês sabem, esse negócio de direito autoral simplesmente não existe, né? Vamos entender esse caso aqui. Ninguém sugeriu essa notícia, eu que vi aqui na internet resolvi falar para vocês, porque é um tema que eu gosto, mas eu agradeço de qualquer forma a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Treta na internet é sempre legal, é sempre divertido, é sempre saudável, né? Então, esse daqui é o Ethan Klein. Ele é um produtor americano, israelense americano, que tem um canal de muito sucesso, na verdade 2 canais. Ele tem o H3 Productions, que tem 5,5 milhões de inscritos, milhares de views. Você pode ver os vídeos dele, todo pega 1,4 milhão de views, 1,5 milhão de views, 3,7 milhão de views, 1 milhão de views, é tudo vídeos que tem muita visualização mesmo no YouTube, né? E ele tem esse outro canal que é o H3 Podcast, que também tem já 2,6 milhões de inscritos, e também os vídeos todos pegam aqui 500k views e coisa e tal. Então realmente o cara tem uma presença digital muito forte. Eu confesso para vocês que eu não conhecia ele, tá? Porque é da área que eu não faço muito. Ele fala muito sobre celebridades, sobre assuntos diversos. Esse negócio que não é um tema pesado como o meu aqui, de política, de filosofia, de economia e coisa e tal, um tema mais leve e que atrai muita gente. Muita gente gosta desse tipo de coisa, né? Até por ele ter se tornado uma pessoa tão influente, ele acaba sendo visado por outros youtubers. E o fato dele ser israelense também levou sobre ele uma certa revolta na esquerda americana, né? Porque ele é um cara que tem, não é que ele tenha posições à direita, mas ele é pró-Israel, é contra o terrorismo lá em Israel, né? E portanto isso não o pessoal da esquerda não gosta disso. E daí tem digamos, um anti-fã-clube dele, tem um grupo lá do pessoal, dos haters dele lá, né? Enfim, e aí ele fez esse vídeo recentemente. Eu estou processando esses 3 criadores, né? O vídeo é esse daqui, ele começa queimando dinheiro, falando que, beleza, estou pronto agora para garantir riqueza geracional para os meus filhos. Riqueza generacional, para quem não sabe, é riqueza por várias gerações. Então eu vou ganhar dinheiro que eu vou deixar gerações e gerações da minha família já atendidas nessa história, né? Eu não sei, espero que ele esteja processando gente que tenha muito dinheiro, porque senão não dá para fazer isso, né? Mas enfim, o que ele explica nessa história aqui, né? Esse vídeo aqui ele fala sobre o projeto dele, que é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo, segundo ele, né? Ele reclama de pessoas que copiam os vídeos dele para supostos reacts. React em que a pessoa não faz nada, não reage nada e fica só vendo o vídeo da pessoa lá até o final. E aí, poxa, meio que não é react isso, né? É você copiar o vídeo da pessoa e fica lá uma pessoa parada do outro lado lá, sem fazer nada, né? Mas é pior do que isso. Ele falou que pegou 3 streamers do Twitch que especificamente falaram que queriam passar o vídeo dele para as pessoas não assistirem no canal dele para tirar dinheiro dele. Lembra, aqui que está o ponto central, né? Como eu falo para vocês, direito autoral não existe na ética libertária, mas no direito corrente existe, né? Lá nos Estados Unidos existe, né? Só que tem a ideia do fair use, né? Do uso justo de um trecho. Se você pega um material de outro youtuber, mas você faz um comentário em cima disso, você pode passar coisa, mas tem algumas regras, não é uma coisa automática também não. Se você aparecer lá do lado do negócio assim, só olhando, não tem nada que garanta que isso é fair use e coisa e tal. Então, tem todos os critérios para decidir isso daqui, né? E aí ele falou o seguinte, essa disputa já tem há muito tempo. Tá há muito tempo que muita gente reclama disso, de pessoas que fazem react
sem fazer nenhuma reação de verdade, sem falar nada. Os meus vídeos são copiados pra caramba por aqui, né? Meus vídeos, tem um monte de canal, de gente que cria canal só com os meus vídeos aí, copiando os vídeos do meu canal. Como eu sou libertário e eu não entro na justiça e muito menos derrubo os canais, o pessoal faz a festa, né? Mas eu quero lembrar pro pessoal que eu tô sendo incomodado pelo YouTube, tá? O pessoal do YouTube não tá gostando desse monte de canal, não. E eu falei para eles que eu não vou fazer nada, mas talvez eles façam, tá? Porque a verdade é que isso acaba sendo ruim para a experiência do usuário no YouTube. Um monte de canal reproduzindo meu conteúdo com atraso. Aí, às vezes, vídeo meu de 2 anos atrás, o pessoal tá passando como se fosse de agora, como se fosse um vídeo de agora. Né? Fica uma experiência ruim. Se você quiser saber quais são os meus canais de verdade, tem aqui, ó, ancap.su/links. Aí aqui tem todos os links dos meus canais que são meus mesmo, né? Que é o Ancapsu, esse canal, o Ancapsu Classic, que eu falo de teoria anarcocapitalista, o Mundo em Revolução, sobre geopolítica e guerras, o Visão Libertária, o Safe Source, o Tomate na Mão, o Diários da Quarentena, que agora mudou, virou Peter Turguniev, Gordão Fitness, e eu acho que é isso aí. Tem mais outros canais aqui, mas isso aqui é outras coisas. Enfim, de qualquer forma, eu não me importo com direito autoral. Direito autoral não existe, propriedade intelectual não existe na ética libertária, e eu acho que é meio que sem sentido mesmo, de forma geral, no mundo hoje em dia, é uma besteira esse tipo de coisa. Mas não é a posição do Ethan Klein. Ele falou que estava chateado já com isso, que o pessoal tem feito esse tipo de situação, já tem copiado os vídeos dele já com uma certa frequência, e mais do que isso, olha esse trechozinho aqui, ó, de um cara, esse aqui é um outro canal, chamado Lawyer Explains, né? Que está falando justamente sobre essa ação do Ethan Klein contra essas streamers, né? São 3 mulheres, mas ele falou que ele escolheu isso não porque são mulheres, não é contra a mulher. É porque são as 3 que falaram uma coisa similar ao que essa menina fala aqui nesse trecho. Olha só o que ela fala aqui, ó. If you enjoyed not giving any views to that terrible video, follow, subscribe, throw a prime. Olha só, o que ela falou aqui, né? Se você não quer dar views para aquele cara, aquela pessoa terrível e coisa e tal, siga aqui no meu canal, você vê o conteúdo dele sem dar view para ele. E aí que isso daqui é que o advogado está falando justamente, que isso daqui que realmente torna o caso dela impossível. Porque o fair use é justamente quando você transforma o trabalho de outra pessoa, você inclui um comentário, você faz uma coisa a mais. Se você está reproduzindo 100% e com o objetivo de exatamente tirar dinheiro da pessoa, né, que a pessoa não assista, que você não dê dinheiro para aquela pessoa, mas assista o conteúdo dela, você está literalmente indo contra o espírito do fair use, né? Então, as outras 3 é coisa similar, é que elas falavam a mesma coisa, de que não, que assiste comigo para você não dar dinheiro para aquele cara e não sei o que lá, e aí e não fazia um comentário praticamente nenhum, tocava o vídeo inteiro sem elas falarem nada, e pronto, esse é o canal das meninas lá no Twitch, né? E eu não sei se elas ganhavam dinheiro com isso ou não, mas de qualquer forma, o cara se sentiu prejudicado por isso e entrou com essa ação contra as meninas, né? Então tá a ação deles aqui, o H3H3 é o nome do canal dele, né? H3H3 Productions. Então ele entrou com essa ação contra essas 3 streamers por esses canais de React e coisa e tal. E aí tá dando muito o que falar sobre isso. Por quê? Porque o que mais tem no YouTube hoje em dia é canal de React. É canal que a pessoa acompanha um vídeo de outro e faz React. Eu acho que é justo, é uma coisa divertida. De vez em quando eu assisto uns React também, eu acho interessante. Tem uns pontos interessantes de você fazer isso daí, né? E aí o pessoal ficou com medo, porque você pode estar abrindo um precedente aqui bastante complicado dessa história, né? O problema é que a definição do que é o fair use, o que é o uso justo, mudou com o tempo, né? Originalmente, quando os primeiros julgamentos de copyright, antes da era do YouTube, antes da era da internet, tinham um critério muito simples aqui, ó. Eram 4 pontos que o juiz tinha que considerar para considerar que é fair use. A primeira coisa era assim, ó, o propósito do uso da informação, né? Se você usa um trabalho que tem copyright, mas você usa isso de forma não comercial, ou então sem lucro e para motivos educacionais, em princípio pode ser fair use. Então repara, se você está pegando, sei lá, um logo de uma empresa para mostrar na sala de aula para os seus alunos, ou num vídeo educativo e coisa e tal, isso é fair use, você está usando isso para motivos educacionais ou então para motivos sem fins lucrativos. Isso não é problema, não tem copyright nesse caso, é fair use o que ele está considerando.
Porém, no YouTube, a maior parte das coisas é para motivo lucrativo, né? Se você faz um react, em tese, você está ganhando dinheiro com o seu comentário ali, né? A natureza do trabalho que está sendo copiado, a quantidade da porção que foi usada no resultado final. Então, por exemplo, se você faz um react e você assiste o vídeo do cara inteirinho, sem deixar nem um pedaço do vídeo para trás, né, é mais complicada a coisa, porque, né, você está usando todo o produto dele, toda a parte copyrighted dele, né? Ao passo que se você pega só alguns trechos é menos complicado, porque, né, você não tem problema, você não tá usando tudo, né? Agora, o ponto 4 era que era o principal ponto, era o ponto que realmente levava em consideração durante muito tempo, que é o efeito do uso potencial, do mercado potencial para o dono original do copyright. O que quer dizer isso? Se eu faço um vídeo em que eu mostro algumas coisas de uma série, por exemplo, e isso pode ser até bom para a série. Por quê? Porque isso leva interesse para as pessoas verem a série completa. Agora, se eu passo um episódio inteiro da série comentando ele, a pessoa que terminar no final fala, não, por que eu vou ver a série? Eu já viu o episódio inteiro com o seu comentário, entendeu? Então, ou seja, você tem essa distinção quanto à porcentagem do que foi usado aqui. Mas aí, quando foi em 94, teve um caso muito famoso do Prince com o Andy Warhol e também de uma música aqui, ó, Pretty Woman, do Roy Orbison contra o Two Live Crew. O Two Live Crew fez uma versão da música Pretty Woman e não creditou o Roy Orbison, que é o autor original da música, porque ele disse que era transformativa, era uma coisa totalmente nova, não sei o que lá. Enfim, e aí você teve a definição em 1994 da regra do uso transformativo. Então, quando começou o YouTube, ela começou com essa era do uso transformativo. O que é o uso transformativo? Ok, esses 4 fatores aqui continuavam sendo usados, que eram os fatores originais, mas o principal ponto é se o seu trabalho mudou significativamente a obra original, né? E isso, beleza, é um critério, né? Só que o que quer dizer mudar significativamente? O que é esse uso transformativo, né? E daí, o que aconteceu no final das contas em 2023? Em 2023 teve um outro caso que foi julgado, que o pessoal começou a perceber que esse negócio de uso transformativo tem uns problemas, né? Porque para pensar, quando você pega o conteúdo de um livro e faz um filme de televisão, a partir de um livro, isso é transformativo, não é transformativo? Você está mudando uma coisa que é um livro. Inevitavelmente, todos os livros que são transformados em séries ou em filmes mudam. Nunca é 100% o que está no livro, né? Porque para adaptar para a linguagem do cinema é complicado. E aí, então quer dizer que então, as companhias de cinema não têm que pagar royalty para o autor do livro porque é um trabalho transformativo, né? Então, em 2023, teve uma espécie de retorno para a coisa original, em que o transformativo é importante, coisa tal, que você está transformando a coisa, mas os 4 fatores continuam valendo também. Se você faz a coisa para uso comercial, um negócio que você está usando todo o material do cara e está meio que apagando o interesse de ver a coisa original, né, não é fair use, né? Enfim, o fato é que ele entrou com ação contra essas 3 streamers, né? E isso causou muita briga. Por quê? Porque a briga do pessoal da esquerda, antissemita, né? Totalmente pró-Palestina e coisa e tal, e o pessoal pró-Israel no YouTube. O YouTube dele não é político, tá? Ele não fala muito sobre questão política. De vez em quando ele faz um comentário ou outro, mas ele não é abertamente político o canal dele. É um canal mais de conversa e coisa e tal, embora de vez em quando ele fale alguma coisa assim sobre Israel, né? Mas aí você sabe como é que é o pessoal da esquerda, o pessoal ficou marada. Aí o que eles fizeram? Ainda teve mais. Eles criaram um grupo chamado H3 Snark, que é um grupo para tentar levantar sujeira sobre o Ethan Klein. E levantaram um monte de coisa. Não, que quando ele chegou a estar no Reddit, lá atrás, no início do Reddit, usando um nome que era Pedotroll. Aí descobriram que o e-mail dele era exatamente Ethan Edward Klein, não sei o que lá, e coisa e tal, e aí começaram a levantar um monte de podre sobre ele, coisa e tal, que a babá dele processou ele em algum momento da vida, enfim, levantaram um monte de coisa da vida do cara, né? Aí o que o cara fez? Ele entrou com ação contra o Reddit por conta desse vazamento de informação dele, que é depreciativo e coisa e tal, e processou a galera toda que estava comentando nesse fórum
do H3 Snark aqui contra o pessoal, né? Então ele entrou na justiça também contra o pessoal do Reddit, e parece que essa ação tá dando muito o que falar lá nos Estados Unidos, hein? Então, de novo, eu sinceramente acho que isso daqui tudo é muita justiça estatal pro meu gosto. Mas tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Realmente você dizer que, não, assiste comigo aqui a live para não dar view pro outro cara lá, é uma coisa complicada de fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.